quarto livro da Escritura Sagrada do Novo Testamento. Quarto livro do Novo Testamento é o Evangelho de João, no capítulo 1. Aliás, Evangelho de João, capítulo 1, estamos falando da elite, né? Capítulo 1, capítulo tão poderoso. Eu não vou aqui expor esse capítulo hoje. Eu quero trazer uma mensagem muito alinhada com aquilo que nós faremos daqui a poucos minutos. Se alguém até inclusive já puder me trazer aqui os elementos da ceia. E se porventura, obrigado, se porventura você é batizado e quando você entrou, você não pegou o elemento da ceia, levanta a sua mão, até que a gente entregue até você. Poucas pessoas, a maioria pegaram, glória a Deus. Fica com a sua mão erguida até que você pegue. Se você é batizado e você não pegou os elementos da ceia, sempre quando nós temos culto de ceia, você pode pegar os elementos logo na entrada do prédio. Os nossos voluntários sempre entregam. Bom a gente distribuir agora, que depois, na hora que nós formos ceiar, todos já têm os elementos. Glória a Deus, glória a Deus. Pode continuar com a sua mão erguida, sem problemas, pode continuar, que eu vou esperar até que todos recebam. Glória a Deus. Mais alguém não pegou os elementos da ceia? Aleluia. Obrigado, amados voluntários. Que Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus. Irmãos, hoje, por sinal, eu vou ministrar a mensagem apenas no culto da manhã. Quero externalizar um convite a todos vocês. Comumente, nós sempre realizamos o mesmo culto pela manhã, à noite também. Normalmente é a mesma palavra. Não é 100% das vezes, mas eu diria que 90% das vezes é a mesma palavra. Hoje, em especial, nós estamos recebendo um irmão em Cristo muito precioso. Alguém que eu reconheço aquilo que carrega e admiro há muitos anos, Juninho Afran, que é o fundador e líder de uma banda de rock cristão, talvez a maior banda de rock cristão da história da nossa nação, chamada Oficina G3. Alguém que já ouviu falar do Juninho Afran? E o Juninho Afran, ele vai estar hoje no nosso culto à noite, e ele não vai apenas tocar, porque ele vai tocar também, mas ele vai ministrar a palavra também. Então, eu quero externalizar esse convite, caso você queira ouvir esse irmão em Cristo, que tem nos abençoado como igreja brasileira há tantas décadas. O Juninho Afran, hoje à noite, vai ministrar a palavra, e depois ele vai também nos dirigir em adoração, tocando a sua velha e boa guitarra, né, Antônio? Glória a Deus. Amém, irmãos. Quantos abriram no Evangelho de João? Diga glória a Deus. Amados, hoje nós iremos ceiar. Portanto, eu gostaria que as verdades elementares do Evangelho estivessem queimando no nosso coração para esse momento, amém? Então feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Simbolicamente, pega os seus elementos aí. Eu não vou orar por eles agora, mas nós vamos fazer uma oração que tem a ver com isso. Feche seus olhos. Gostaria, não preciso de você repetir após mim, mas concorde comigo nessa oração. Papai, nós te damos graças, porque nesta manhã, não apenas temos o privilégio de cultuá-lo, como também temos o privilégio de nos assentarmos à sua mesa. Ó Pai, obrigado porque a tua graça nos alcançou, o teu perdão nos alcançou. Obrigado porque antes éramos escravos do pecado, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje, se pudéssemos dizer que somos escravos, nós somos apenas teus escravos, porque agora nós não servimos mais o pecado como escravos. Obrigado, ó Pai, pelo teu sangue, pelo teu preciosíssimo sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar. E obrigado, ó Pai, porque encontramos redenção. Obrigado porque não apenas o nosso passado foi apagado, mas o Senhor também nos deu um novo futuro, nos deu uma nova perspectiva de viver a nossa vida aqui nessa terra. E obrigado também porque não apenas recebemos um novo futuro aqui na terra, como recebemos um novo futuro na eternidade.
Ó Pai, não há nada mais precioso para um cristão que vive na era da nova aliança, nesses dias aonde nós celebramos o teu sacrifício, do que ceiarmos. A ceia é o sacramento da nova aliança, a ceia é o mandamento da nova aliança. Obrigado, ó Pai, porque quando ceiamos, nós nos lembramos daquilo que o Senhor fez, e nós também nos recordamos daquilo que o Senhor disse que faria. Todas as vezes que ceiamos, estamos conectados com a morte de Cristo na cruz, mas também estamos ligados com a promessa da vinda de Cristo, com a promessa da volta de Cristo. E eu oro ao Pai para que, acima de tudo, sejamos uma igreja ricamente alicerçadas naquilo que é a verdade central do teu evangelho. Em nome de Jesus, a igreja diz: ô irmãos, glória a Deus. Pedi para que você abrisse então no Evangelho de João capítulo 1, fiz essa brincadeira aqui. Esse capítulo talvez é um dos capítulos mais fascinantes de toda a Escritura Sagrada, até por entendermos o fato de que os próprios evangelhos, por si só, eles não representam uma continuidade um do outro. Eles são complementares, mas eles não representam continuidade. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, embora foram até escritos em tempos diferentes, eles falam da mesma coisa. Inclusive, o Evangelho de João foi o último deles a ser escrito. E, obviamente, nós estamos falando então dessa transição de aliança. A própria Bíblia, ela tem como a divisão mais básica e fundamental a divisão testamentária, o Antigo e Novo Testamento. 39 livros inspirados por Deus no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E é poderoso pensarmos que a vinda de Cristo na terra, de fato, divide a história da humanidade. Por quê? Porque a humanidade, que literalmente já recebe um selo. Qual é o selo que a humanidade recebe? A humanidade recebe o selo da queda. É importante nós nos lembrarmos que Deus, Ele sempre se relaciona com o homem com base no seu representante. Diga assim: Deus sempre se relaciona com a humanidade através do seu representante. Então, irmãos, todos nós nascemos pecadores, não em virtude do fato de termos algum dia cometido o nosso primeiro pecado, mas como o salmista diz, nós fomos concebidos no pecado. Por isso que no livro de Levítico, nós nos lembramos que uma lei cerimonial era a lei da purificação após o parto. Uma mulher, ao dar à luz, ela precisava ser purificada. Por isso que quando, por exemplo, um menino nascia, como ontem, né, o Paulo descobriu que vai ser pai de menino, meus parabéns. Se você, Paulo, vivesse nos dias da velha aliança, o seu filho seria circuncidado ao 8º dia. O porquê da lei da purificação após o parto, se eu não estiver enganado, Levítico capítulo 8, o porquê do fato de que um menino deveria ser circuncidado ao 8º dia? Porque nós tínhamos, obviamente, o entendimento de que todo ser humano, ele é concebido no pecado. É como se, por exemplo, se qualquer neném que nasceu entre nós, se após o seu nascimento, Michael está com um filhinho de quantos dias, Michael? Fez um mês já? Nem um mês ainda. Pensa, o nome dele é Alexandre, né? Porque nome forte, né? O Michael só colocou o nome grego nos filhos dele, Helena, Apolo e Alexandre. Meu Deus, né? Se você tivesse pegado o Alexandre e tivesse colocado uma redoma de vidro, e você fosse lá, a Lira amamentasse, e ele fosse crescendo, e não faltasse para ele alimento nenhum, mesmo sem ele ter contato absoluto com nada dessa terra, mesmo se ele não tivesse contato absolutamente com nada desse mundo caído, dessa terra secular, mesmo assim, ele iria pender para o pecado. Mesmo se houvesse uma blindagem extraordinária, isso não iria impedi-lo. Então, sabe o que é louco? É que, obviamente, nós precisamos nos livrar das más influências, é claro, mas o fato é que o ser humano é concebido no pecado. É por isso que você precisa de ensinar uma criança a beijar,
mas não precisa de ensinar uma criança a morder. Qual pai que virou para o filho e falou: filho, eu vou te ensinar uma coisa, quando você estiver chateado com seu coleguinha, você vai virar, pegar o bracinho dele, você vai abrir algum pai já ensinou algum filho a morder? Mas por que às vezes pode ser que algum pai recebe uma ligação da escola: vem aqui que seu filho mordeu o coleguinha? Misericórdia. Por quê? Porque é simplesmente um instinto, é o instinto da alma caída, do ser humano caído. Quantos estão comigo nisso? Agora, irmãos, é poderoso você pensar de uma maneira extraordinária que o que acontece é que, de fato, quando Cristo morre na cruz, nós temos agora um novo representante. Por que o ser humano havia sido concebido no pecado? Em virtude do pecado de Adão. Todavia, a partir de agora, nós não nos relacionamos mais com Deus, tendo o primeiro Adão como nosso representante, mas nós nos relacionamos com Deus, tendo o segundo Adão como nosso representante, Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Abre lá no versículo de número 17, verso 17, João capítulo 1, verso 17, a escritura diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Diga assim: a lei foi dada por Moisés, mas diga assim: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Amados, olha que coisa poderosa, nós pensarmos que quando Deus entrega a lei ao homem, Ele o faz através de um servo, ou seja, para que o homem conhecesse a lei, enviar um servo já foi suficiente. Todavia, para manifestar a sua graça, Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós. É como se hoje nós podemos louvar a Deus, porque, por exemplo, vocês assistiram as informações através desse instrumento aqui, audiovisual, esse LED, e nós podemos gravar recados aqui. Agora, você já viu que às vezes eu gosto de enfatizar algum recado que foi dado? Porque existe um peso quando simplesmente alguém dá um recado por vídeo, existe outro peso quando alguém dá um recado pessoalmente. Concorda comigo, sim ou não? Glória a Deus pelo fato de hoje podermos gravar vídeos. Por que gravar vídeos é bom? Porque nos faz poder passar recados em lugares que talvez nós somos impossibilitados de irmos pessoalmente. Mas o fato é que eu poderia também simplesmente ter gravado aqui essa palavra e colocar e projetar essa palavra aqui no LED e nem precisaria de eu estar presente. Mas por que eu vim pessoalmente? Porque eu julguei ser importante. Porque eu julguei que talvez, por mais que, se você fosse olhar apenas para o conteúdo, você poderia muito bem simplesmente assistir uma pregação, nós reconhecemos a importância do culto a Deus. Então, nós estamos aqui presencialmente. Então, se você estiver impossibilitado de vir, glória a Deus, você pode assistir o culto online, glória a Deus por isso. Agora, se você tem a possibilidade de estar, é incomparavelmente mais profundo o fato de estarmos aqui pessoalmente. Por quê, irmãos? Porque os lugares que nós vamos e os lugares que nós deixamos de ir aponta para quais são as nossas prioridades. É um fato isso. Por isso que existem coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos, sendo redundante. Já viu quando aquele amigo seu posta que está lá na academia, e aí ele coloca uma legenda assim na foto do Instagram: fazendo aquilo que só eu posso fazer por mim. Alguém já viu um story assim? Por quê? Porque é verdade. Não adianta, ninguém pode ir na academia no seu lugar, ninguém pode treinar no seu lugar. Inclusive, se existe algo que deve nortear a nossa agenda, é sempre priorize aquelas coisas que apenas você pode fazer. Existem coisas que você pode delegar, são coisas delegáveis, mas existem coisas que só você pode fazer. Isso é algo que deve nortear as suas escolhas de compromisso.
Só você pode ser marido da sua esposa. Você não pode delegar. Só você pode ser mulher do seu marido. Só você pode ser pai do seu filho. Só você pode ser mãe da sua filha. Nós precisamos priorizar tudo aquilo que nós não podemos delegar. Só você pode cuidar da sua saúde. Não adianta, você pode consultar. Se você não se propôs se submeter pelo tratamento, a sua consulta não teve efeito. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque quando Deus enviou a lei, um servo era suficiente. Mas para nós recebermos os efeitos da graça de Deus, o próprio Salvador precisou descer do céu. Isso mostra o quanto isso é poderoso. Passar recados e apontar caminhos, os profetas eram aptos mas para morrer em nosso lugar, para trazer expiação por nossos pecados, apenas Deus poderia realizar. Irmãos, o dia da Santa Ceia é o dia de uma extrema gratidão no nosso coração. É como se talvez quanto mais revelação tivermos, mais em lágrimas cearemos. Irmãos, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Agora, sabe o que é interessante? Em João 17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram. Sabe o que isso nos mostra? Que a verdade está do lado de alguém aqui. Aqui você tem o paralelo entre a lei mosaica e a graça de Cristo. Mas a verdade está do lado de quem? A verdade está do lado da lei ou a verdade está do lado da graça? A lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Agora, o que isso significa, pastor? Você está dizendo então que se a verdade está do lado da lei, quer dizer que a lei não é verdadeira? Não, a lei é verdadeira. Inclusive, irmãos, a lei, ela não é apenas verdadeira, como a lei é perfeita. Por que a lei é perfeita? Porque a lei expressa o caráter de Deus. Tem algo mais perfeito do que o caráter de Deus? Olha que coisa linda. Inclusive, a lei então aponta para a justiça divina. Por exemplo, você não vai ceiar porque a misericórdia de Deus foi manifesta. Você vai ceiar porque a justiça de Deus foi manifesta. Vou te falar uma coisa, a lei é tão perfeita que você não é salvo por causa da misericórdia, você é salvo por causa da justiça. Deus poderia ter misericórdia de você, mas a misericórdia não é capaz de te salvar. Por quê? Porque Deus é justo. E Ele estabeleceu a punição para o pecado. A punição para o pecado está de maneira muito clara em toda a palavra de Deus. A alma que pecar esta, morrerá. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. E outra coisa, lá no jardim do Éden, Deus havia virado para o homem e tinha dito: se você comer do fruto proibido, certamente. Aí eu te pergunto, Deus, está escrito, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, sim ou não? Para que se arrependa. Ou seja, se Deus disse, é certo que se cumprirá. Necessariamente, obrigatoriamente haveria morte para a humanidade. Agora, você fala assim, Adão não morreu. Sim, Adão não morreu, porque Jesus morreu. Ou seja, irmãos, a misericórdia não teria poder para nos livrar da morte. Não teria poder para nos salvar, apenas a justiça. Por isso que Ele teve que se fazer homem, para quê? Para cumprir a sua própria justiça. Olha que coisa poderosa. Ele se fez homem para cumprir a sua justiça, de que o homem iria morrer. E por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa entender algo. A lei, ela é verdadeira, mas ela não é a verdade que tem poder para te salvar. São duas coisas diferentes. Por quê? Por que a lei não é a verdade que tem poder para te salvar? Não é por causa da perfeição ou da imperfeição da lei, é por causa da nossa imperfeição. A lei, ela é um espelho.
E esse espelho, ele simplesmente expõe a realidade. Você pode tentar mascarar o seu estado físico de todas as maneiras. Você pode tentar usar roupas que vão tampar o seu estado físico. Mas se você olhar no espelho, a verdade escancarada está lá. Ou seja, irmãos, olha que coisa poderosa. Mesmo a lei sendo uma verdade verdadeira, ela é uma verdade absoluta, ela não é a verdade que nos liberta. É por isso, sabe o que está escrito? Por exemplo, versículo tão conhecido, João 8:32, aonde nós vemos que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se você volta lá para o verso 19, e você vai lendo verso 19, verso 20, verso 21, verso 22, Jesus, projeta para mim o verso 19, Jesus está respondendo, então eles lhe perguntaram: onde está teu pai? Respondeu Jesus, beleza, João capítulo 8, Jesus está respondendo quem? Verso 22, Jesus está respondendo, então diziam os judeus. Em João capítulo 8, Jesus está tendo um diálogo com os judeus. O que isso nos mostra? É a lei do contexto, que quando volta lá para o verso 32, quando Jesus diz, no verso 32, e vocês conhecerão a verdade, e essa verdade vai ter poder de te libertar. Com quem que Jesus está conversando em João capítulo 8? Com os judeus. Jesus está dizendo algo para eles: vocês vão conhecer algo que vocês ainda não conhecem. Aí eu te pergunto, os judeus conheciam a lei? É óbvio, é claro. Os judeus eram peritos, eram mestres, era o povo da lei. Olha que coisa poderosa. Jesus estava falando para eles: aquilo que vocês já conhecem não é suficiente para libertá-los. O que é suficiente para te trazer liberdade, você ainda não conhece, você ainda vai conhecer. Olha que coisa poderosa, irmãos. Por isso que nós podemos afirmar que a lei, ela é verdadeira, mas ela não é a verdade que nos salva. Eu gosto de nós meditarmos, vamos projetar 2 versículos aqui, Romanos capítulo 5, verso 1, olha que coisa poderosa, depois a gente vai também para 1 Coríntios, a escritura diz, Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu quero dizer algo para você, culto de ceia, celebração da mesa do Senhor, é o tempo de nós, de fato, irmãos, nos relembrarmos, de que nós estamos firmados, aonde? Na graça. Nós, como cristãos, precisamos estar firmados na graça de Deus. Se você não estiver firmado na graça, sabe o que vai acontecer? O inimigo vai ter acesso a você. Porque o inimigo, que é Ra-Satã, o que significa Satanás? Ra-Satã, o acusador. Irmãos, o acusador bate na sua porta todo dia. Sim ou não? Mas você pode estar firmado na graça de Deus, de que você foi justificado, não por intermédio do seu bom comportamento, mas você foi justificado, como está escrito no versículo 1, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que nós precisamos pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão lá fora, porque elas não têm poder para se salvarem. Nós precisamos apresentar para elas. Irmãos, dia 15 de fevereiro, nós vamos realizar aqui o nosso SOSO, um dia de salvação.
É dia de nós apresentarmos a graça de Deus. É dia de nós apresentarmos que há esperança para o mundo. É interessante porque quando você se firma na graça, aí então existe esperança. Só existe esperança para quem está firmado na graça. Irmãos, essa verdade precisa queimar no nosso coração. Nós precisamos de meditar. Portanto, assim como a lei é verdadeira, mas ela não é a verdade que nos salva, não é a verdade que nos liberta, a lei, ela também é justa, mas ela não é a intermediação, ela não é o intermediário que nos justifica. A lei é justa, mas ela não tem o poder de nos justificar. E para finalizar, 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, a escritura diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. E o que a palavra do Senhor diz? Mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A santificação e a justificação vem por intermédio de Cristo na cruz. Irmãos, a lei é verdadeira, mas não é verdade que nos liberta. A lei é justa, mas não é por meio dela que nós somos justificados. E a lei é santa, mas não é por meio dela que nós somos santificados. Apenas por meio do preciosíssimo sangue de Jesus derramado na cruz. Isso precisa ser uma verdade fincada no nosso interior. Por isso que nós temos, por exemplo, um elogio de Jesus, um tanto quanto inusitado, quando Jesus, ele elogia duas pessoas completamente diferentes. Ele elogia aquele centurião romano e aquela mulher sírio-fenícia. É interessante que tanto o centurião romano quanto a mulher sírio-fenícia receberam de Jesus o mesmo elogio, sabe qual? Grande é a sua fé. Agora, se nós nos lembrarmos que a temática fé era a pauta que mais trazia exortação de Jesus para os discípulos. De todas as duras que Jesus deu nos discípulos, qual era aquele tema, aquela pauta que mais vezes Jesus exortou os discípulos? Acerca da fé. Homens de pequena fé. Agora, os discípulos que estavam caminhando com Jesus dia e noite, muitas vezes não tiveram uma fé que deveriam ter tido. Mas o centurião romano, irmãos, o centurião romano, nós estamos falando de um homem que talvez ele estava em uma das mais altas posições do Império Romano. Por outro lado, a mulher que eu acabei de citar, a mulher sírio-fenícia, a palavra do Senhor diz que ela era uma criada. Olha que interessante, você tem um homem, você tem uma mulher. Você tem um homem que é um oficial do altíssimo escalão do Império Romano, e você tem uma mulher simples, com um trabalho simples. Mas mesmo sendo pessoas completamente distintas, diferentes, ouviram o mesmo elogio. Qual foi o elogio que esse homem e essa mulher ouviram? Grande é a sua fé. E eu te pergunto, essas duas pessoas completamente diferentes, o que elas tinham em comum? As duas eram gentias. A mulher canané, sírio-fenícia. O outro era romano. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos aponta que essas duas pessoas não conheciam a lei. E o fato de não conhecerem a lei, deram a elas a condição de terem a humildade para receber a graça de Deus. Portanto, irmãos, o que nos leva a aumentar a nossa fé, não é o quanto você conhece da lei, mas o que nos leva a aumentar a nossa fé, é a humildade e a disposição que nós temos de recebermos da graça divina. Quando nós somos humildes para receber a graça divina, nesse momento, irmãos, a nossa fé cresce. Sabe o que é interessante? Se a lei veio por intermédio de Moisés,
e a graça veio por intermédio de Jesus, nós inclusive poderíamos fazer um paralelo entre qual foi o primeiro milagre da lei e qual foi o primeiro milagre da graça. Você lembra qual foi o primeiro milagre de Moisés? Lembra das 10 pragas? Qual foi a primeira das 10 pragas? Transformar a água em sangue. Mas em João capítulo 2, nós temos o primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em vinho. Se você perceber, o primeiro milagre da lei é transformar água em sangue. Sangue aponta para a morte. Mas o primeiro milagre da graça é transformar a água em vinho. Vinho aponta para a alegria. Ô irmãos, o escrito de dívida nos traz morte, mas a notícia da justificação pela fé gera alegria no nosso coração. Irmãos, nós somos cristãos protestantes. Qual foi a causa pela qual nós protestamos? Nós protestamos pela justificação por meio da fé, de maneira única e exclusiva. Não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, apenas Cristo Jesus. Não é Cristo mais alguma coisa, não é Cristo mais o seu bom comportamento, Cristo mais as suas boas obras, apenas Cristo Jesus. Essas verdades precisam estar fincadas, e eu gostaria, partindo para o fim, que você abrisse junto comigo, no livro de Hebreus. Eu queria pedir para que você abrisse isso. Antes de nós ceiar, nós precisamos meditar nesse texto. Capítulo 10, Hebreus capítulo 10. Vamos ler do verso 1 em diante, eu vou guiá-los. Em quais versículos nós iremos meditar. Quantos abriram, diga amém. Olha só, vamos ler primeiro do verso 1 ao verso 4. A escritura diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. É como se, por exemplo, eu posso olhar aqui para o meu celular, e eu coloquei uma foto da minha filha mais velha aqui no meu celular. Eu posso contemplar a beleza da minha filha, olhando a imagem de fundo, o papel de parede do meu celular. Mas eu não estou tendo o privilégio de tê-la comigo. É isso que está escrito. Ora, a lei tem a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Olha o que está escrito. A lei nunca, jamais pode tornar perfeitos quem? Os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetualmente eles oferecem. Irmãos, olha que coisa poderosa. Hoje, nós não estamos mais nesse lugar de precisarmos ano após ano realizarmos os mesmos sacrifícios em busca de perdão e de remissão para pecados. Porque aqui diz, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam consciência de pecados. O que o autor de Hebreus está dizendo? Se esses sacrifícios repetidamente oferecidos, ano após ano, fossem suficientes, eles não teriam cessado, eles não teriam acabado. Por que não terminou? Por que não acabou? Porque eles não tinham poder. É por isso, irmãos, que nós sempre dizemos que a expiação do Antigo Testamento, ela apenas tampava, ela apenas cobria, mas o problema ainda estava lá. Eu já falei aqui nesse púlpito várias vezes, foi por isso que quando João Batista viu Jesus, e aqui, irmãos, é como se hoje nós precisamos ceiar
tendo a revelação que João Batista teve. A revelação que João Batista teve. Qual foi a revelação? Pode subir, Paulo, pode subir. Qual foi a revelação que João Batista teve? A revelação que João Batista teve foi: eis o Cordeiro de Deus. Quantas vezes eu já disse isso, eu quero falar isso para o resto da minha vida. Esse é o Evangelho. Se o Vinícius habitasse naquele tempo, o Vinícius ia apresentar o cordeirinho dele. E o cordeiro do Vinícius não teria poder para tirar o pecado do Vinícius. Mas um dia, Deus Pai, decidiu realizar a sua oferta. É como se Ele disse para a humanidade: olha, vocês agora não vão precisar mais de oferecer o seu sacrifício, porque agora eu vou oferecer o meu. Mas existe uma diferença do cordeiro do Vinícius, do cordeiro do homem para o cordeiro de Deus. João Batista, quando viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus. É como se João Batista estava falando: vocês estão vendo o que está acontecendo? A brincadeira do holocausto vai terminar. Sabe por quê? Porque agora Deus entrou na brincadeira do holocausto. Mas diferente, João Batista estava dizendo, diferente do meu cordeiro, diferente do seu cordeiro, que apenas tampa, que apenas cobre, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Irmãos, eu e você ainda pecamos, sim ou não? Mas você precisa entender uma coisa: nós já temos poder para vencer o pecado, porque a nossa natureza foi transformada. Hoje, você é livre, você pode dizer não. Talvez a sua história antes da conversão é que você não tinha força para dizer não. Talvez todas as vezes que a tentação batia a sua porta, você sempre cedia. Era a bebida, era o álcool, era o vício das drogas, era o adultério. Eu não sei qual era o seu pecado, talvez era o roubo, talvez era a sonegação de impostos, talvez era uma proposta de negócio falida, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. E talvez você nunca tinha forças para dizer não. É isso mesmo, porque a natureza do pecado estava dentro de você. Mas se você aceita o sacrifício do Cordeiro de Deus, você pode dizer não para o pecado. Porque como Paulo diz, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Romanos capítulo 6. Oh, irmãos, você sabe, semana após semana nós pregamos tantas verdades nesse púlpito, mas saiba de algo: nenhuma verdade é maior do que a verdade do Evangelho. Nenhum tema de pregação é mais poderoso do que a pregação que nós ouvimos no dia que nós fomos salvos. Não que tenhamos que pregar apenas isso, não, porque nós estamos em um caminho de maturidade. Nós precisamos nos aprofundar no conhecimento pleno da Escritura Sagrada, de Gênesis, Apocalipse, Antigo e Novo Testamento, enxergando Cristo em tudo, assumindo a nossa responsabilidade. Todavia, nada é mais poderoso para um cristão do que a verdade do Evangelho. Oh, irmãos, eu fui perdoado dos meus pecados. Eu merecia a culpa, eu merecia o inferno. E é por isso que todos os grandes avivalistas afirmaram que é impossível você conhecer o Evangelho e não se emocionar. Eu quero dizer para você, esse mês é mês de evangelismo nessa casa, e também é por isso que eu estou ministrando essa mensagem. Olha aqui para mim, você não pode pregar essa mensagem sem lágrimas nos olhos. Talvez se essa mensagem não toca você, meu amado,
Você precisa de pedir para o Senhor reacender uma chama no seu coração. É por isso que o apóstolo Paulo disse: nós não pregamos com palavras de persuasão humana, mas com demonstração do poder de Deus. É algo sobrenatural. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O autor de Hebreus está aqui falando, porque se o cordeiro do Vinícius, se o cordeiro do Paulo, se o cordeiro do João, se o cordeiro do André fossem suficientes, por que os sacrifícios não teriam cessado? Por que os sacrifícios não teriam parado? Mas vamos voltar, vem comigo, Hebreus capítulo 10, estamos no verso 2. Verso 3: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Todos os anos você se lembra dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, mas o sangue dele removeu o pecado. E eu queria que você descesse comigo lá no verso 10. A escritura diz: nessa vontade é que temos sido santificados. Hebreus 10:10, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Hoje eu posso proclamar libertação, hoje eu posso proclamar liberdade. Não existe mais dívida, não existe mais culpa. Hoje, por intermédio do sangue, meu amado, eu profetizo que talvez, se você ainda é preso em cadeias pecaminosas, hoje é dia de você se libertar do seu pecado de estimação. Porque, como eu vou dizer daqui a pouco, é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. O Cordeiro foi imolado na cruz. Nós estamos aqui, irmãos, nessa manhã para dizer: o véu rasgou, o caminho se abriu, tudo consumado está consumado. Verso 11: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. É a oferta do holocausto, é a oferta de manjares, é a oferta pacífica, é a oferta pelo pecado, é a oferta pela culpa, é o dia do Yom Kippur, Levítico capítulo 16, o dia do perdão nacional. Pensa a angústia daquele povo. O sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava no santíssimo lugar, no santo dos santos. Mas se aquele homem, irmãos, se aquele homem estivesse em pecado, toda uma nação sofreria por um ano. Porque Deus sempre se relaciona com o seu povo por meio do seu representante. Verso 12 diz que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Toma cuidado para você não ficar achando que Jesus tem que morrer na cruz de novo. A obra já foi consumada. Amados, eu realmente acredito que talvez alguns não nasceram de novo. Quem nasce de novo não vive na prática do pecado. Isso nos remete ao fato também que talvez quem nasceu de novo, mesmo quando falha, lá no fundo ele sabe: essa não é a vida que Deus tem para mim. Eu quero dizer para você, se porventura talvez hoje você está aqui e você continua falhando, e enquanto eu falo isso, o Espírito Santo testifica no seu coração que essa não é a vida que Deus tem para você,
que eu quero te dizer é que você pode hoje olhar para os elementos da ceia e falar: Senhor, eu me aproprio da minha libertação. Irmãos, eu sinto que hoje é dia de libertação. Você pode dizer não para o pecado. Eu gostaria que nós lêssemos até o verso 18. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Irmãos, partindo para o fim, olha isso aqui agora. Nós vamos ceiar daqui a pouco, é isso que nós devemos nos lembrar. Olha aí para a sua Bíblia, verso 16. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Hoje, a lei do Senhor na nova aliança, ela não está gravada em tábuas de pedra, ela está gravada no meu e no seu coração. E é por isso que nós não desejamos o pecado, e é por isso que nós nos consagramos a Deus, e é por isso que nós trabalhamos para Deus, porque essas leis hoje, elas não estão lá fora, elas estão aqui dentro, estão no meu e no seu coração. E sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também: de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Você não foi salvo por causa da misericórdia, você foi salvo por causa da justiça. Ele já cobrou. Ele já cobrou. Ele já cobrou. Esses dias eu fui pegar um boleto para pagar, e estava dando erro. Eu liguei no estabelecimento, eu falei: se você me ajuda, estou aqui querendo pagar a conta. Mal eu sabia, eu já tinha pagado esse boleto e havia me confundido. E graças a Deus, né? Não receberam o boleto 2 vezes. Ô irmãos, quero dizer algo para você. A conta já foi paga. O diabo não pode vir te cobrar. Alguém pagou a conta no seu lugar. Como não se entregar para um Deus desses? Como não se entregar completamente com essa notícia? Nós vamos ter reunião do sobrenatural. Eu quero dizer algo para você. A chave para você viver uma vida sobrenatural é você olhar para aquele que é o seu representante. Sabe por quê? O único homem da história da terra que andou sobre as águas foi Pedro. E sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque Pedro estava olhando para ele. Pedro estava olhando para Cristo. Quando você olha para Cristo, você se move no sobrenatural de Deus. Qual foi o momento que Pedro caiu? Quando Pedro parou de olhar para Cristo. Irmãos, tem alguns momentos que a gente começa a olhar para as circunstâncias. Nós olhamos para as dificuldades. Nós olhamos para a improbabilidade. Não, é muito improvável que isso aconteça. É isso mesmo. Se você olhar para o quão improvável é que algo aconteça, eu quero te dar uma notícia: não vai acontecer. Agora, Pedro tinha ouvido algo de Jesus. Vem, Pedro, vem. Se você tiver uma palavra de Deus, olha para Cristo e vai. Não olha para mais nada. Por isso que aí, tema da mensagem de domingo passado. Por isso que você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque aí você vai se mover de acordo com a palavra de Deus. Toma cuidado, para você não se enganar, para você não ouvir a sua carne, para você não ouvir aquilo que é natural. Mas se você ouvir a palavra de Deus dizendo vem, você vai caminhar em cima dessa palavra, e você vai fazer coisas impossíveis. Irmãos, está escrito: um homem andou sobre as águas. Isso é possível, meu Deus do céu.
Claro que não. Mas Deus falou, você pode andar. Você tem noção que isso então faz com que nós poderíamos afirmar que se Deus falar para você fazer algo que humanamente é impossível, se você olhar para Ele, você vai fazer algo que humanamente é impossível. Quantos estão comigo? Para finalizarmos, Romanos capítulo 2, verso 4, pode projetar, a escritura diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Projeta para mim Lucas capítulo 5, verso 1. Irmãos, olha que coisa poderosa. Lucas capítulo 5, verso 1. Você pode acompanhar na projeção enquanto eu leio aqui. A escritura diz: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentado-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, aí eu te pergunto, vendo isso o quê? Vendo o milagre. Obviamente, irmãos, esse texto é um texto muito conhecido, de quando Jesus chama Pedro para andar com ele, e nós temos então essa pesca maravilhosa. A escritura diz que quando Pedro viu a bondade de Deus, eu acabei de ler para você aquilo que Paulo fala aos Romanos, é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento, e aqui nós estamos vendo um homem que acaba de enxergar a bondade de Deus. Pedro tinha passado a noite inteira e nada tinha apanhado, mas quando Jesus chegou na praia e falou: Pedro, lança as redes novamente, a bondade de Deus alcançou Pedro. Mas o que aconteceu quando Pedro viu a bondade de Deus? A escritura diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. E o que ele disse? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Todo avivamento começa com arrependimento. Todo avivamento começa com arrependimento. Mas sabe o que é poderoso? Todo arrependimento é fruto do conhecimento da bondade de Deus. Jesus não chegou acusando. Jesus demonstrou o seu amor e a sua bondade. Imediatamente Pedro se arrepende. Aquela mulher samaritana, nós cantamos aqui hoje a música da mulher samaritana. Aquela mulher encontrou com a bondade de Deus. O que ela fez depois? Ela se arrependeu, se tornou uma grande evangelista. Aquela mulher pega em adultério, o que ela experimentou? João capítulo 8, ela experimentou da bondade de Deus. O que Jesus virou para ela depois e falou: agora vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque é a bondade que leva ao arrependimento. Quero te falar uma coisa: o diabo conhece o seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Mas Jesus, mesmo conhecendo o seu pecado, hoje Ele te chama pelo seu nome. Hoje eu estou aqui para te dizer, hoje é dia de você ouvir o Senhor Jesus chamando você. E sabe o que isso vai produzir? Hoje nessa casa é dia de arrependimento. Hoje nessa casa é dia de santificação. Hoje nessa casa é dia de purificação.